Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nessa nossa devocional de hoje, eu quero falar com vocês sobre a nossa diligência na busca por Deus. Nossa diligência, nosso cuidado, nosso zelo na busca ou pela busca de Deus para a nossa vida. Você já pensou nesse assunto? Você tem que se preocupado com essa questão de chamar para você, de buscar a presença de Deus, de se envolver mais com Deus. Hoje, mais do que nunca, nós vemos urgir aí a necessidade de nos aproximarmos mais e mais do nosso Criador, de buscarmos pela presença do nosso Deus. Isso é uma necessidade da igreja, uma necessidade básica do cristão. Comunhão plena com o seu Criador. Amém? Nós precisamos se preocupar ou nos preocuparmos, irmãos, com essa questão e sermos zelosos por ela. Porque, na verdade, hoje, mais do que nunca, nossa mente, ela é tomada de ruídos que nos afastam de Deus. As situações que nós nos deparamos no nosso dia a dia, os nossos afazeres, nossas obrigações, cada dia mais, irmãos, nós temos vivido aí momentos que as nossas agendas, diárias, elas estão cada vez mais comprometidas, já não temos mais espaço. Nós gostaríamos que o dia ele tivesse mais de 24 horas para podermos resolver as coisas que muitas vezes precisamos resolver. E o problema é que tudo isso, muitas vezes, vem sobre a nossa vida e toma de nós o lugar que é de Deus, tira de nós o lugar que pertence a Deus. Então a gente precisa se preocupar, nós precisamos estar atentos em relação a essa questão. E estou falando isso até com base na palavra do Senhor, de buscarmos mais a presença do nosso Deus. Quando a gente lê o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E Provérbios, meus irmãos, no capítulo 8, 17, diz: eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Em outra versão, esse diligentemente está aí: os que me buscam de madrugada me acharão. Então a gente vê aqui, de fato, o desejo, pela busca, o anseio, na verdade, para se encontrar Deus, para manter-se firme na presença do Senhor. Isso é necessário. Eu quero contar para vocês aqui uma história, conta-se a história de um homem crente, um idoso. Ele perdeu um comprovante de pagamento bancário no seu celeiro. Ele procurou a nota fiscal por muito tempo sem sucesso. Mesmo diante do fracasso, ele resolveu insistir, dizendo consigo mesmo: eu sei que essa nota está aqui no celeiro, em algum lugar, e eu procurarei até encontrar. Aquele homem estava determinado a encontrar o documento, custasse o que custasse. Determinação, insistência faziam parte da sua vida. Se não achasse a nota fiscal, ele provavelmente iria perder uma de suas máquinas lá da sua propriedade. Em seguida, com disposição, começou o seu trabalho, removendo cuidadosamente palha e feno por muitas horas, até que finalmente encontrou o documento que buscava. Ele se alegrou com sua esposa e ficou feliz em não perder o bem que comprara com tanto sacrifício. Algumas semanas mais tarde, sentado ao lado da esposa em uma varanda, começou a meditar sobre algo que há muito tempo ele não pensava, que foi a sua situação espiritual. E concluiu que ele não estava andando corretamente diante de Deus. Voltando-se para sua esposa, ele perguntou: o que devo fazer para me tornar um verdadeiro cristão? Você deve buscar ao Senhor com determinação e perseverança, como fez em relação à nota do banco no celeiro, respondeu ela. Uma resposta muito sábia aqui da esposa, como nossas esposas aí, são usadas por Deus para falar muitas vezes ao nosso coração, o coração das pessoas. Essa esposa disse para ele que ele deveria buscar então ao Senhor com a mesma determinação e perseverança como fez em relação àquela nota lá fiscal do banco, Aquelas palavras tocaram profundamente em seu coração e ele seguiu o conselho recebido. Ele usou a mesma determinação que teve ao procurar a nota no celeiro para buscar ao Senhor Deus. Começou a orar e meditar na palavra de Deus, diariamente com fé, determinação e esperança, e assim refez sua vida com Jesus e logo se tornou um homem ricamente abençoado, feliz e
realizado. Queridos, uma história interessante, né? Aqui em relação à busca, em relação à diligência na busca pela presença de Deus. O exemplo aqui que esse homem nos dá a partir da orientação ou a partir da palavra da sua esposa. Né? Sua esposa diz para ele que ele deveria buscar a Deus com a mesma determinação, com a mesma vontade, né? Com a mesma perseverança, que ele estava ali preocupado com as coisas desse mundo ali, que era aquela nota, né? Talvez ali preocupado em perder o seu bem. Então ela o orienta nesse sentido, a buscar a Deus com a mesma vontade, com a mesma garra, com a mesma determinação. E foi o que ele fez, irmãos. E duas coisas aqui que chamam a atenção em relação à atitude desse homem, né, na sua diligência pela busca por Deus, pela presença de Deus, após a orientação da sua esposa. Né? Então, foi que esse homem, conforme diz aqui a nossa história, ele passou a orar mais, né? Ele ora mais, ele foi mais fiel à prática da oração, né? E a gente para e pensa, irmão, será que a oração nos aproxima de Deus? Quando nós paramos para orar mais, será que a gente se aproxima de Deus? É lógico que sim, irmãos. É lógico que sim, e é exatamente uma das práticas que mantém acesa, mantém viva, né? Mantém vivo, na verdade, o nosso relacionamento com Deus. É a prática da oração, e que há muito vem sendo esquecido por muitos cristãos. O profeta Jeremias, no capítulo 29 do seu livro, a partir do versículo 11, diz assim, né, se você tem dúvidas, se nós temos dúvidas ainda de que a oração ela não nos aproxima de Deus, olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12, então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Irmãos, o Senhor será encontrado, nós seremos diligentes, né? Cuidadosos, zelosos na busca pela presença de Deus em nossa vida, quando orarmos mais, deixarmos de lado, né, as práticas ou a nossa preocupação com as coisas desse tempo presente, com as coisas do mundo que tanto tem ocupado a nossa mente e o nosso coração, irmãos. Precisamos orar mais, é tempo de orar, de clamar, de invocar o nome do nosso Deus, de dobrarmos em oração com propósito. Nós vemos aí muitos cultos de oração, onde pouquíssimas pessoas comparecem. Irmãos, e se a pessoa não chega a estar ali com os pastores, com os irmãos, com aqueles que estão se reunindo para orar, eu imagino como que são esses irmãos em casa, como que são essas vidas em casa. Se não tem esse prazer de estar com os irmãos orando juntos ali, eu imagino em casa. Precisamos orar mais, precisamos clamar, precisamos buscar a presença de Deus através da oração, irmãos. Deus responde, Deus está junto, Deus está presente. Isso é ser zeloso, isso é ser diligente, isso é ser cuidadoso na busca pela presença de Deus quando oramos. Esse homem passou a orar mais e tirar um pouco o seu foco das coisas do mundo, ou com a preocupação com as coisas desse mundo. Uma outra coisa que esse homem fez que nos chama a atenção aqui, que é uma outra prática que muitas pessoas têm deixado de lado, é que esse homem, irmãos, além dele orar, ele passou a meditar mais na palavra do Senhor. Muito mais. E será que a palavra do Senhor, ela nos aproxima, né, de Deus? Será que a gente, quando a gente se apega à palavra de Deus, a gente tira o foco das coisas do mundo, das coisas que tentam tomar o nosso tempo, que tentam nos afastar para longe do Senhor? Será? Olha só, pensem comigo numa coisa aqui. Pensem nos cuidados desse mundo. Olha só, os cuidados desse mundo, ou as coisas desse mundo, como sendo a tela do seu televisor. Imagine aí que as coisas desse mundo na verdade, a tela do seu televisor. Portanto, agora imagine que tudo que você está assistindo nesse televisor representa de fato os cuidados desse mundo. Agora, meus irmãos, pegue sua Bíblia e com um dos seus olhos abertos, erga a Bíblia em direção aos cuidados desse mundo, que no caso é o seu televisor.
Após erguer sua Bíblia, afaste-a do seu olho, que está aberto, gradativamente, movendo-a para frente na direção da sua televisão, que representa, no caso, os cuidados desse mundo. Não se esqueça, seu televisor representa os cuidados desse mundo. Faça isso esticando o máximo que puder o seu braço. Você fez? Agora, permanecendo nessa mesma posição, com seu braço esticado em direção ao seu televisor, ali só com o olho aberto, comece a encolher seu braço, trazendo a Bíblia em direção ao seu único olho que permanece aberto, até encostar, a sua Bíblia no seu olho. Você percebeu o que aconteceu com essa experiência? Será que você percebeu o que aconteceu? Queridos, essa experiência, ela nos mostrou que quanto mais trazemos a palavra de Deus para perto de nós, mais ela nos impede de ficarmos atraídos pelos cuidados desse mundo, irmãos. Pois pouco podemos perceber a televisão quando nós trazemos para perto do nosso olho que está aberto a palavra de Deus, quando nós aproximamos do nosso olho a televisão que representa as coisas do mundo, Eu estou falando aqui usando a tela do televisor só para a gente ter uma imaginação, mas quando nós trazemos para perto do nosso olho, nós perdemos o foco. Quando a Bíblia, ela vem, nós nos aproximamos mais da Bíblia, ela tira de nós o foco do mundo, das coisas do mundo. E já ao contrário, à medida que afastamos de nós a palavra de Deus, mais visível e atraente ficará para nós as coisas ou os cuidados desse mundo. Se você afasta a Bíblia daquele seu olho que está aberto e vai se aproximando em direção a um televisor, e quanto maior for esse televisor, mais você vai conseguir ver a Bíblia pequenininha e aquelas coisas que estão ali atrás, que é o seu televisor, que na verdade eu disse que representa aqui, fazendo uma analogia, representando as coisas do mundo, aquilo vai crescendo, aquilo vai tomando uma expansão, aquilo vai se desenvolvendo diante dos seus olhos, que a Bíblia vai ficando pequenininha e as coisas do mundo vão ficando enormes diante de você, diante dos seus olhos. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, tomar cuidado com as coisas desse mundo. Nosso coração às vezes está tão voltado, tão preocupado com trabalhos, com pessoas, com o bem-estar de pessoas, com o nosso próprio bem-estar. São inúmeras situações, motivos e razões pelos quais nos afastamos da presença do Senhor, deixamos Deus em segundo plano, deixamos a palavra de Deus em um segundo plano, deixamos a prática da oração em um segundo plano, e nós temos que tomar cuidado com tudo isso. A orientação divina que nós temos por parte do nosso Senhor é lá em Mateus 6,33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus há de acrescentar sobre a nossa vida tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Ele sabe de todas as coisas e todas as nossas necessidades. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, a olhar para o céu e a buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e zelarmos, irmãos, verdadeiramente, sermos verdadeiramente diligentes, cuidadosos na prática, no desejo pela busca, pela aproximação com o nosso Deus. Cuidado com as coisas do mundo, cuidado com muitos afazeres, cuidado com muito trabalho, cuidado com muita preocupação mundana. Temos que tomar cuidado. Os nossos olhos têm que estar no céu. Nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor, para a busca pelo Senhor. E hoje nós vimos aqui como que nós podemos fazer isso. Através da oração, através da palavra do Senhor, nos aproximamos cada vez mais dele. Que o Senhor nos ajude a procurar cada vez mais a sua presença, colocando o nosso coração, o desejo no nosso coração, nessas práticas, nessa orientação bíblica que nós temos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua fidelidade em nossas vidas. Pedimos a direção do teu Santo Espírito. Abençoe o teu povo, a tua igreja, guarda-nos, ó Deus, e livra-nos de todo mal. Tu sabes o quanto dependemos do Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai, e te pedimos. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos o nosso coração na prática, no desejo, na diligência da busca pela tua presença em nossas vidas. Oramos assim, ó Deus, na beleza da santidade do teu nome, com perdão pelos nossos pecados. É no teu nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, fiquem todos na paz e na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço. Tchau, tchau.